Vamos E todos digam: Pai, te agradecemos pelo estudo deste. Obrigado pelos líderes. Obrigado por homens de Deus e mulheres de Deus que estão aqui presentes esta noite. Pedimos, Senhor, que abra os nossos olhos para as riquezas na palavra em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que abençoe o teu povo. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus, oramos. Muito obrigado, podemos assentar. Iremos ler a partir de 1 de Reis, capítulo 13. Vou ler a partir do verso 1. 1 de Reis 13, verso 1. Eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel, e Jeroboão estava junto do altar para queimar incenso. Olhando esse versículo, vemos que aquele homem de Deus, ele mencionado várias vezes, dominou todo o capítulo. Veja no versículo 1, veio o homem de Deus, verso 4. No verso 4, sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, de novo, verso 5, e o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Viemos ao verso 7, diz no verso 7, e o rei disse ao homem de Deus: vem comigo a casa, e conforta, verso 8. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Veja, o verso 11 diz: e morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho e contou-lhe tudo o que o homem de Deus dissera aquele dia em Betel. Verso 12. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram os seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera a Judá. No verso 14. E foi-se após o homem de Deus de novo, e o achou assentado debaixo de um carvalho. Então, aparecem muitos versículos neste capítulo. O ponto é este, que este homem era realmente o homem de Deus. Então, pode dizer pela sua vida, pode falar pelo seu cometimento, pode falar da sua interação com Jeroboão, como pode referir a ele como o homem real de Deus. Esse é um homem de Deus louvável. O homem de Deus também usou-se pelo Moisés, usou-se a mesma palavra pelo Elias, usou-se concernente a Eliseu, o homem de Deus, no Novo Testamento, usou-se também em Timóteo, ou homem de Deus, Timóteo, e outros servos respeitados de Deus nas Escrituras. Mas quando olhamos suas vidas, ainda que possamos ver que de fato estavam convertidos, este homem de Deus estava consagrado ao Senhor, é por esse homem de Deus podemos falar do seu cometimento ao serviço do Senhor, o homem de Deus, podemos ver o seu estilo não comprometido. Quando Jeroboão disse: venha comigo e conforta-te, ele disse: não posso fazer isso e nem farei isso. Então a tentação vem. A tentação veio que a ele, atualmente, era fácil a desviar. Ele estava sentado debaixo de uma árvore. Este velho, se ele não tivesse sentado debaixo da árvore, o velho profeta não lhe teria apanhado. E a tentação também não foi tão terrível que não pudesse ver. Isso era um estranho. Poder ter examinado este velho profeta e dizer: nunca nos encontramos antes, posso ter a tua experiência, posso ter aquela experiência. Nenhuma pergunta lhe colocou, ele continuou e lhe seguiu. Se ele tivesse continuado sua jornada, se não se assentasse debaixo da árvore, podia dizer, não podia aceitar a palavra desses estranhos, também podia ter orado e dizer: sim, você me diz o que você viu, e o anjo disse: deixa-me que ore acerca disso e ver o que Deus me vai dizer. A sua fala não era necessária, a sua ação
tangível, e o grande destino foi uma grande tristeza. É coisa triste se esta pequena coisa Deus podia ter deixado de lado, se Deus dizia, se o homem tinha ido a Judeia e voltasse a Betel, no seu serviço, o homem que podia confrontar Jeroboão corajosamente, sem medo, sem favor, e podia dizer, isto que vai acontecer ao altar, pensa que este homem era um homem grande de Deus, um grande homem de Deus, o homem que orava pelo Jeroboão, quando Deus, e podia, depois da oração, era o homem da oração, o homem do poder, o homem do Espírito, o homem da convicção, mas pequeno desvio, um pequeno compromisso, que ele podia pensar, se Deus não podia falar mais não, mas Deus lhe abriu os olhos para que ele não podia aceitar a iniquidade, uma pequena desobediência, ele notou isso, um pequeno desvio, olhou isso, um pequeno momento de satisfação, a satisfação de uma pequena comida, uma pequena refeição que teve, isso era uma pequena entrega à vida inconveniente, era uma linha inconveniente, uma linha que ele traria de volta, que pode se refrescar-se, uma linha inconveniente, um pequeno compromisso, uma pequena comunhão com a iniquidade, e Deus não podia deixar de olhar isso. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É assim também hoje, e se a tua vida, se a tentação vier, primeiramente deves entender que aquela tentação pode vencer e tu vencerás. Mas, se não olhares a forma ou o caminho do escape e cair a isso, e dizer que isso é pequeno pecado, é um pequeno compromisso, é um pequeno desvio, é pequena coisa, posso alinhar com isso, onde não podia ir, eu oro que a tua vida será uma vida estável, uma vida persistente na presença do Senhor em nome de Jesus. Viemos a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, estou lendo aqui o verso 10. 2 de Pedro 1, estou lendo o verso 10. No verso 10 diz: as pessoas que nos dizem, ou que dissemos que estamos salvos para sempre, nada temos que fazer, não que pensar por nada. Então, tu pensas que estás salvo para sempre, não precisa de oração, não precisa de vigiar, não precisa de cuidar, não precisa de resistir à tentação, tudo que vier, ou tudo que não vier, isso não importa, por pouco você está salvo. Mas olha o que o apóstolo nos diz aqui, diz, portanto, irmãos, sede diligentes para fazer a vossa chamada e eleição para a salvação. E sois salvos, fazei. Tenham certeza que se foram chamados para a santificação, tenham certeza de que se foram chamados para o serviço, foram eleitos para o reino de Deus, e diz, devem ser diligentes, determinados, para que façam a vossa salvação e eleição. Então, essa é a condição de sim. Se fizerdes essas coisas, fordes vigilantes, se fizerdes, e se oram, se veres a tentação, e se fizeres isso e examinar tudo quanto é estranho que é trazido para ti, o falso profeta traz para ti, e se fizeres essas coisas, não caireis, dou graças a Deus porque tu não cairás. E se tu és vigilante, não cairás. Se tu és da oração, não cairás. Se tu resistes à tentação em todo momento que vier, não cairás, diz, não caireis, por quê? Diz, assim entrareis no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, pelo que não fui negligente. Veja o que o apóstolo diz, como apóstolo, diz, eu quero ser diligente do meu lado, não serei negligente. Eu vou lembrar o que ainda deveis lembrar mais, pelo que não serei negligente para vos colocar sempre em lembrança dessas coisas, sabendo, ainda que sabeis, e estabelecer na presença da verdade. Esta noite consideramos a mensagem, fazendo a nossa chamada e eleição certa. Fazendo a nossa chamada e eleição certos. É o que este homem não fez. Aprendemos da falha deste homem, aprendemos da dor que vimos, aprendemos de 1 Reis 13,
o que devia ter feito e que não fez. Mas iremos olhar a boa parte, iremos também a falha. Voltemos para 1 de Reis, capítulo 13. Dividimos a mensagem em 3 partes, muito simples. 1. O caráter e a coragem do ministro verdadeiro. O homem de Deus é um ministro, mulher de Deus é ministra. Um líder é um ministro. Aquele ministro, quem seja ele, no caráter cristão, tem a semelhança da coragem de Cristo, o caráter e a coragem do verdadeiro ministro. Número 2, a convicção e a consagração do ministro confiado. E se agradar a Deus te chamar e te colocar no ministério, há outra coisa para tu ser verdadeiro, para tu ser uma pessoa de confiança, para depender, para ser leal e para ser fiel à convicção e consagração de um ministro digno a confiar. 3. A consistência e constância do ministro tenancioso. Se você é consistente e constantemente, você é tenancioso e não te deixará ir, não olharei para trás, não irei aceitar nenhuma coisa para me fazer desviar. É hora que a bênção do Senhor estará na nossa vida como ministro de nossas famílias em nome de Jesus. Pensava que o povo diria amém. Viemos a número 1, o caráter e a coragem de um verdadeiro ministro. Agora, quando ouves acerca disto, precisa de orar e planificar e dizer, eu quero isto na minha vida. Falando do ministro, muitas vezes, temos falado do caráter e acerca da coragem. A coragem em particular, para sermos capazes de sair e alcançar e dizer ao povo, precisamos de lhes dizer que esta é a palavra de Deus e não rebaixar e não olhar à vista, mas olhando a ele face a face, ainda que eles tenham a mente de Jeroboão, dizer que esta é a palavra de Deus, porque o Senhor nos já enviou, há um poder atrás de nós, conhecemos a nossa autoridade que temos, porque sabemos a unção sobre a nossa vida e porque sabemos o poder dos céus, o poder que está no alto e que nunca foi, e ele nos enviou. Jeroboão não era nada perante este homem de Deus. Por isso que, olhando isto de novo, verso 1, e eis que um homem de Deus veio de Judá. Então, ele veio com poder, veio com autoridade, veio com a palavra, veio com a certeza, veio o homem de Deus de Judá, com a palavra do Senhor. Então sabereis que há uma coragem dentro de ti, há coragem contigo. Então, quando se levantar no domingo e pregas a palavra de Deus, sabes que a palavra que tu pregas, esta palavra é eterna, esta palavra é infalível, esta palavra tem autoridade, e esta palavra é a única coisa que fará pessoas para o céu e na eternidade. Então, levanta-se com coragem e com entendimento, e não é... Então, o homem de Deus veio a Betel com a palavra de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse, altar, altar, assim diz o Senhor. Lembra-se de novo? 3 coisas podemos dizer. Assim diz o Senhor. Estamos a falar da salvação, assim diz o Senhor. Acerca do arrependimento, assim diz o Senhor. Estás a falar da restituição, assim diz o Senhor. Estás a falar da espiritualidade, justiça, assim diz o Senhor. Estás a ensinar a santificação, assim diz o Senhor. Não adiciona nada, não subtrai nada. Seja que a palavra de Deus seja dita. Assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi. Me diga o que vem a seguir, cujo nome será Josias. Este era o verdadeiro profeta. Não tinha medo, até mencionou o nome. Esse era por muitos anos antes que ia acontecer. Josias é o seu nome, diz, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimaram sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falar, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do Senhor, do homem de Deus,
que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai dele, não vão te pegar até que tu cumpras o teu ministério. Não importa quem são os Jeroboão, não importa quem são Nabucodonosor, não quepa, o faraó não te pode tocar, porque Deus te enviou, tu farás tudo o que o Senhor te chamou para fazer, dirás tudo o que o Senhor te chamou para dizer, e irás ministrar em todos os lugares em que Ele te enviou, em nome de Jesus. Aqui é Jeroboão, o adorador de ídolos. Aqui está o Jeroboão, a pessoa que conhecera Deus antes, mas tornou-se um apostatado. Aqui está Jerusalém, o adorador de ídolos, e estendeu a sua mão e disse: pegai dele. Mas a sua mão, que estendera contra ele, me digam a seguir, se secou, vai secar. Eu disse: vai secar. Secou e não a podia tornar a trazer assim. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Irá cumprir a palavra da tua boca. Veja o verso 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: me digam, ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim que a minha mão se me restitua. E param por algum momento aí. Quando o rei pediu: ora por mim, era necessário imediatamente para orar? Não era tão importante? Será que era muito importante que antes podia dizer: Jeroboão, como é que tu se tornaste rei? Vamos falar disso antes de orar, porque a mão estava lá. Agora, estenda a tua mão, não poder trazer de volta. Veja, há muitas pessoas que oram tão cedo, muitas pessoas oram tão apressados, orei por mim, orei por mim, orei por mim. Somente entra na oração. O homem de Deus podia dizer: Jeroboão, antes de orarmos, veja o que Deus fez agora. Veja o que fez para ti. E se a tua mão tem que voltar, porque quando orar por Jeroboão agora, sabe o que vai fazer? Aquela cura irá usar para continuar a adorar os ídolos. Aquela mão restaurada irá continuar em usá-la para a adoração dos ídolos. Deixa que a mão fique ali, fale com ele. Deixa que a mão fique assim, mas confronta ele. Deixa que a mão fique assim, chama ele para o arrependimento. Os dois versos a seguir, no capítulo 13, 1 Reis 13, estou lendo o verso 33. Depois dessas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho antes dos maus baixos e do povo tomou a fazer sacerdotes dos lugares altos a quem queria lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares. Quando ele orou pela oração assim, mostra a eles a condição da oração respondida. Quando pediam orações, lhes mostra que podia escutar a voz do Senhor e fizer tudo o que Ele te comandou, e dizem: e não trará nenhuma das enfermidades que trouxe sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sare. Então, dá-lhes as condições e deixa que eles entendam. Deus responde a orações, mas se guardar a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouviria. Voltemos agora para o verso 6. No meio desse lugar, disse que para que a mão de misericórdia e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. Este homem era o homem real de Deus. Ele saiu do mundo do pecado, fora do mundo das trevas, podia ser um homem convertido, uma pessoa reconciliada com Deus, o seu coração estava transformado, sua vida estava inteiramente obedecendo a Deus e vivendo para agradar a Ele. Veja, este homem, um homem corajoso proclamou a palavra de Deus e disse, falou a Jeroboão na sua idolatria. Ele veio e confrontou o mal, a iniquidade e pecado na comunidade. Não seria um homem real de Deus se viermos à igreja e pregamos e conhecermos o mal na comunidade, conhecemos o mal na vida de pessoas, ainda que saibamos tudo isso, somente dizemos, e irmos à palavra de Deus,
não podemos apontar nada que Jeroboão está a fazer, não podemos dizer que assim diz o Senhor, não podemos lhe chamar para o arrependimento, não há coragem lá, mas se temos que fazer a obra de Deus e temos que ter o caráter e coragem do verdadeiro ministro, todas as coisas na comunidade temos que lhes apontar, temos que lhes confrontar o mal, a iniquidade, confrontar o pecado, e então serás o verdadeiro e real homem de Deus, chamando pessoas para o arrependimento. Então, o caráter do homem de Deus e o caráter de uma mulher de Deus, quando apanhas na Bíblia, 2 de Pedro, capítulo 1, 21, 2 de Pedro 1, 21, diz: porque a profecia não veio senão, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito de Deus. E se somos verdadeiros ministros de Deus, aquela palavra deve nos caracterizar. Aquela palavra deve nos descrever. Santos homens de Deus, santas mulheres de Deus. Voltemos para 2 de Reis 4, 2 de Reis, capítulo 4. Assim que estes homens a que referimos, o caráter que tiveram, e o homem de que estamos a falar hoje, o homem de que aprendemos hoje, neste 1 de Reis 13, irás ver a chamada sobre sua vida. Em 2 de Reis 4, 9. Mais uma vez, qual é o versículo que estamos à procura? Verso 9. E ela disse a seu marido, esta é uma mulher falando ao seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre é o quê? É um santo homem de Deus continuamente. E se passava ali, era o Elias, passava sempre, e aquela mulher estava olhando. E viu a sua interação, viu o caráter, e disse: meu marido, vamos fazer alguma coisa para este homem. E edificar um pequeno quarto para ele, porque é um santo homem de Deus. Quem são as pessoas que devem servir no santuário de Deus, no templo de Deus, na casa da fé? Somos ditos em Êxodo capítulo 18, Êxodo 18, verso 21. As pessoas que escolhemos para tomar a obra de Deus, a comunhão do grupo familiar, para estarem na cor, as pessoas que escolhemos para fazer uma coisa na casa de Deus, veja aqui, Êxodo 18, 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, pessoas que são capazes. O que significa capaz para alcançar? Porque vamos alcançar da Bíblia, para falar, porque vão pregar, capazes de controlar, porque vão guiar pessoas, capazes de direcionar, pessoas que são escolhidas. O caráter deve ser capaz de ler a Bíblia, pregar a Bíblia, capaz de entender, capaz de explicar o que eles entendem. São homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, não pessoas que não podem realmente votar por ele. Será que conhece a verdade? Será que nos diz isso? Não sei. Será transparentemente verdadeiro? Não sabemos. Deve ser pessoas que são cometidas à verdade, porque dizem que aborrecem a avareza. Este homem de Deus, o Jeroboão, disse: venha comigo e eu te darei a recompensa. Disse: não. E se tens que me dar alguma coisa da tua casa, ainda que me dê a metade da tua casa, não irei contigo. Significa que eu tenho que defender a palavra do Senhor, não comerei, nem beberei, nem tomarei daqui alguma coisa. E dizem que e pôs-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Este é o caráter do real homem de Deus, de uma mulher real de Deus. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, a partir do verso 19. Assim como obreiros escolhidos hoje, líderes escolhidos hoje, temos que olhar tudo isso: o caráter, a coragem e o cometimento à palavra de Deus, o cometimento à revelação da vontade de Deus. 1 Timóteo 6, 9. Diz: mas os que querem ser ricos caem em tentações em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal.
Então, algumas vezes temos que esquecer o tipo da idolatria, mas ora por mim e a minha mão voltou, então aprecio isso. Quero te recompensar. Se este homem não era o verdadeiro homem de Deus, podia dizer que, ei, agora posso voltar rico deste lugar. Posso ter isso, posso ter aquilo, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Verso 11, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Este é o caráter do homem de Deus, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Verso 12, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O homem de Deus deve ter este caráter, aborrece a avareza, ainda que alguma coisa queira te dar livre, isso ainda pode parar o teu ministério e tapar a tua boca e não falar mais a verdade. Mas olhemos a coragem do homem de Deus. Os que são referidos como homem de Deus devem ser corajosos. E se tu sabes que o Deus Todo-Poderoso está atrás de ti, seja corajoso. E se tu sabes que o Deus Todo-Poderoso te enviou, seja corajoso. E se tu sabes que o bom não pode fazer contra ti, daquilo que Deus te mandou, serás corajoso. 1 de Reis 21. 1 de Reis 21. Estamos lendo? 17. 1 de Reis 21, verso 17. Aqui nos diz, muito claro a palavra de Deus. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura, não uma palavra. Assim falarás a palavra de Deus, não a tua palavra. Porventura, não mataste e tomaste a herança, far-lhe-ás mais dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Ouviram isso? Eu pergunto se ouviram isso. Estou a pergunto se ouviram isso. Agora, sabem que há pessoas que guiamos hoje, são reis. No mundo é que vemos, há conselheiros, há governadores, há pessoas na nossa comunidade, talvez, estão em esses lugares altos e têm todas essas autoridades, e nós conhecemos e temos conhecido que as coisas que eles fazem, nos evangelizamos, vamos aqui, vamos lá, e se o Deus te enviar para um deles, para um dos líderes da terra, será que terás a coragem e firmeza de dizer o que exatamente o Senhor te disse para dizer, ou vais trazer um tipo de vergonha e tentar escrever isso mais aquilo? E até deixamos esse livro. Pensemos na nossa comunidade. Na nossa comunidade há pessoas que, quando dizemos temos uma cruzada, temos o estudo bíblico e convidamos essas pessoas a vir, e conhecemos que esses são adoradores de ídolos e lhes damos lugares importantes em frente e nós oramos. Será que temos a mente em lhes dar o evangelho, sabendo que é o único caminho que guia ao céu? Esse é o arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo? Ou somente dizemos, são grandes pessoas, estamos alegres porque vieram na nossa igreja? Não estamos alegres só isso. Sabemos que ele é um pecador, é um grande pecador, é um grande pecador, um pecador rico, um pecador popular. Pecador é pecador. E o único caminho em que o pecador pode entrar no reino de Deus é dizermos que, assim diz o Senhor, que Cristo veio para nos chamar ao arrependimento. Eles chamaram ao arrependimento. Mas veja para isso. Assim como Elias vai confrontar esse homem, Acabe, verso 20, e disse Acabe a Elias: já me achaste? Me diga o que vem a seguir. Inimigo meu. Queremos ser bom para todos. Não queremos que alguém nos chama e nos olha como inimigo, como se somos estrangeiros ou estranhos. Somos pessoas egocêntricas.
sempre olham para nós, esse povo da Deep Life, eu oro a Deus que Deus nos dê a convicção real, iremos pregar na nossa convicção e dizemos o que temos a dizer de uma forma convincente. Eu oro que Deus ajude a cada um de nós. Me achaste inimigo meu, e disse ele, já te achei. Ele disse, achei-te, porquanto já te levantaste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E eis que trarei mal sobre ti. Deus te dará coragem. Te irás trazer a mensagem. Não irás falar aos seus filhos, nem podes falar aos teus filhos de dar a mensagem. Nem podes falar aos servos, aos homens que vivem contigo em casa, que trabalham contigo e lhe dar a mensagem. Não podes falar até a um apostatado, o membro da tua igreja, que vai ao extremo e lhes ensinar a palavra, lhes dar a palavra. Não podes até falar a pessoas que você encontra na estrada e lhes falar a palavra. Deus te conhece, Deus te ama. Esta é a mensagem. Deus vai te abençoar. Será que esta é a mensagem? Deus vai te curar. Será que esta é a mensagem? Deus vai te ajudar. Será para que sejas forte? Será que essa é a mensagem? Arrependei-vos. A não ser que se arrependem, se não vos arrepender de todos, de igual modo perecereis. E se confessares e abandonar os teus pecados, o Senhor terá misericórdia de ti. Essa é a mensagem. Então, Elias aqui começou a falar a ele, disse, eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade e arrancarei de Acabe. Até mencionou o nome diretamente. Não disse, vai cortar o teu bem. Não. O bom bem, o pecador, será que o pecador tem uma boa coisa? Não, isso é o meu povo. Não tem nenhuma coisa boa. Disse, te arrancará de Acabe a todo o homem, como também o enxertado e o desamparado de Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como de Jeroboão, filho de Nehab, e como a casa de Baas, filho de Arias, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste para pecar a Israel. E também acerca de Jezabel, essa Jezabel ainda estava viva, como falou a palavra do Senhor, dizendo, os cães comerão a Jezabel junto ao antemoro de Israel. Aquele que de Acabe morreu na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava e fez grandes abominações. No verso 27, sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, o que ele fez? Rasgou os seus vestidos. O que vem a seguir? E cobriu a sua carne de saco. O que vem a seguir? E jujou. O que mais fez? E jazia em saco e andava mansamente. Este homem, o homem de Deus, Elias, ele trouxe a mensagem. Tu trarás a mensagem. Nunca pode dizer, não pode dizer que não ouvirá. Como que tu sabes? Não vão se arrepender. Como que tu sabes? Não vão mudar. Como que tu sabes? Não clamarão ao Senhor. Como que tu sabes? Ele foi. E sucedeu, pois, que, ouvindo isto, Acabe rasgou os seus vestidos e cobriu a sua carne de saco e jejuou e jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, o tesbista dizendo, não viste que Acabe se humilhou perante mim, porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei entre este mal nos seus dias. Como é que o Senhor teve misericórdia? Se não lhe dissermos a verdadeira palavra de Deus, eu oro que Deus nos ajude. E se essa é a última paz, se for a última vez que ouvirem a palavra, deixa que a palavra de Deus lhes convença do pecado, de seus males, lhes fale. Ainda que seja a última vez que o Espírito de Deus vai operar no coração daquele homem e lhe trazer ao Senhor, Deus se arrepender, vai clamar ao Senhor e mudar os seus caminhos, pelo que lhes diga. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 19 e 20. Atos dos Apóstolos,
4, 19 e 20. Respondeu, pois, Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Capítulo 5, 29. Diz, no verso 29, porém, responderam Pedro e os apóstolos disseram: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Será que isso é bom? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Diga alto. Diga com convicção. Diga, porque pela graça de Deus tu o farás. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Veja, homens têm suas ideias da pregação, ideias de como pregar, de como dizer, têm suas ideias de o que querem ouvir e o que não. Mas dizem eles que importa antes obedecermos a Deus do que aos homens. 2 Timóteo 2, 21. 2 Timóteo 2, 21. E se o homem, pois, se purgar dessas coisas, tem que se purificar de muitas coisas que enfraquecem a tua consciência, que enfraquecem a tua espinha dorsal, que enfraquecem de defender a Deus e pregar a palavra de Deus. Se o homem, pois, se purificar destas coisas, veja, assenta e pensa da tua vida, de o que você tem tido medo, de que você te faz ter a tendência de comprometer-se. Aonde, sempre que tu veja a pessoa a quem você vai falar, qual é o pensamento que vem na tua mente que te faz ter medo de sempre que o Senhor te enviar para dar a palavra a alguém, quais as coisas que vêm a ti e que te fazem ter medo e começa a dizer e começar a puxar para trás como se... Então purifica-se dessas coisas, vai e lança essas coisas na cruz. E se tem que ser o homem de Deus, eu serei o homem de Deus. E se tem que ser uma mulher de Deus, eu serei uma mulher de Deus. E essas coisas eu lanço lá, eu martelo na cruz e nunca mais vão te embaraçar. Então, você encara o desafio, olha as oportunidades para encarar aquelas condições que te faziam ter medo antes. E dizer, agora, oh Deus, deixa-me que olhe aquelas coisas que me faziam ter medo, deixa-me que confronte as coisas que me enfraqueciam. Então, quando tu vês essas coisas, não vais dizer que aquilo vem de novo. Essa é a tua chance. É o tempo da prova, que tens que obedecer antes a Deus do que aos homens. Então você se purifica dessas coisas, e se o homem pôs, se uma mulher pôs se purificar dessas coisas, será um vaso de honra. Está a falar de ti aí, santificado, estou a falar de ti, e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. E também, fugir também das concupiscências, seguir a caridade com todos que com um coração puro invocam ao Senhor. O Senhor vai te ajudar. Capítulo 3, 14. Capítulo 3, 14. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece. Eu vou continuar. Sabe, há tempos em que você fica cansado, mas permanece. Há um tempo que você fica cansado e fadigado, permanece. Há tempo que você é intimidado, diga não, não é intimidação, não para mim. E não voltarão para mais. Você coloca debaixo dos seus pés em nome de Jesus. É por isso que ele diz, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. De quem tu tens aprendido. Dou graças a Deus, eu decidi, eu vou continuar. Já decidi, continuarei. Tu vais continuar em nome de Jesus. Deve sempre se lembrar que a mesma graça que Deus concedeu ao apóstolo Paulo é a mesma que está disponível para ti hoje. A mesma graça que deu a Elias, a mesma graça está disponível para ti hoje. É a mesma graça que deu àqueles homens do antigo e ficaram firmes e não se comprometeram e não caíram a algum ídolo, não caíram a alguma coisa que eles intimidavam. A mesma graça é te dada hoje. Irá ter aquela graça suficientemente em nome de Jesus. Estamos a olhar 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios 12. Estou lendo aqui o verso 9.
e disse-me, a minha graça te basta. A minha graça te basta. De novo, tu és um pregador, a graça de Deus está aí, és um ministro, a graça de Deus está aí, tu és enviado para evangelizar a comunidade, a graça de Deus está lá, irás confrontar Jeroboão, vais confrontar Roboão, vais confrontar a pessoa que tem procurado acrescentar, ter endurecer-se no pecado, disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vai aperfeiçoar a tua fraqueza e te fará forte. E a força que você tem vem do Senhor em nome de Jesus. Temos que sempre entender que se és fraco, não és a primeira pessoa para se enfraquecer. Se parece que não tens a força para fazer o que foste chamado para fazer, não és a primeira pessoa. Mas como é que essas pessoas de que lemos acerca delas tiveram a coragem? Como é que tiveram a determinação de fazer tudo o que o Senhor lhes chamou para fazer? Hebreus 11, irás descobrir que essas pessoas creram nas promessas de Deus, creram na chamada do Senhor para ele e tornaram-se o que o Senhor lhes queria que fossem. Irás ver todas essas passagens pela fé. Então nos diz, no verso 34, diz, apagou a força do fogo e escaparam o fogo da espada, da fraqueza tiraram força, te fará forte. E eles guardaram a promessa de Deus, apegaram-se na chamada e disseram, é para isso que ele me chamou, então irei fazer vitoriosamente, ainda que eram fracos, você não será mais fraco. Fora da fraqueza, te fará forte. Voltamos para 1 de Reis 13. 1 de Reis, capítulo 13. Estou lendo agora, verso 7. Estamos a olhar a convicção e a consagração de um ministro confiante. A consagração e a convicção do ministro confiado. Aqui estamos a olhar verso 7. E no verso 7 nos diz, e o rei disse ao homem de Deus, vem comigo a casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Veja o que ele prometia. Porém, o homem de Deus disse ao rei, ainda que me deste o quê? Metade da tua casa. Não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Mas por quê? Por quê? Verso 9, porque assim me ordenou o Senhor dizendo, pela sua palavra, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. A convicção, tinha a convicção, veja o que disse, verso 9 de novo, verso 9, porque assim me ordenou o Senhor, é o que trouxe a convicção. Essa é a fundação da tua convicção, porque me ordenou pela palavra de Deus. Verso 17 nos diz a mesma coisa. Porque me foi mandatado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por o que foste. Essa era a base da sua convicção. Era a pedra de esquina da sua consagração. Entendam que o homem de Deus e a palavra de Deus são inseparáveis. O homem de Deus e a palavra de Deus são inseparáveis. Tomou a sua decisão pela palavra de Deus, faz o seu movimento pela palavra de Deus, edifica o seu cometimento na palavra de Deus. Ele edifica a sua convicção na palavra de Deus. A sua consagração é baseada na palavra de Deus. O homem de Deus e a palavra de Deus são inseparáveis. Não só isso, a mulher de Deus e a palavra de Deus são inseparáveis. Mostra-me uma mulher de Deus e te mostrarei a pessoa que é cometida à palavra de Deus. Quem focaliza-se na palavra de Deus, que vive pela palavra de Deus, que defende a palavra de Deus, é sempre defendendo a fé que uma vez foi entregue aos santos. Qualquer convicção, qualquer consagração que não está baseada na palavra de Deus é inútil. Qualquer convicção que alguém tem e você lhe pergunta qual é a base disso? É somente eu somente decidi. Isso é inútil.
qualquer convicção, consagração que alguém tem, você lhe pergunta, como é que você alcançaste isso? Como é que você tornou-se isso? E diz, tu sabes, eu vi alguém, e aquela pessoa, essa é a forma como a pessoa conduzir a sua vida. E somente tenho procurado fazer isso, isso é inútil. Mas se tu tens que ter uma conversão digna, uma consagração digna, deve se basear na palavra de Deus. Significa que tu dizes tudo que outros fazem, tu dizes tudo o que outros pregam, tudo que outros ensinam, você diz, ainda que da forma como outros vivem, aonde outros chegam, a sua autoridade, o seu poder, tudo o que os outros querem fazer e submeter aqui, deixa que façam as coisas deles, e essas são as consequências. Mas a minha convicção, a minha consagração será baseada na palavra de Deus. O que significa? Porque mim significa que vou continuar na palavra, vou pregar a palavra, vou praticar a palavra, vou crer na palavra, significa que vou obedecer a palavra, significa que vou me casar com a palavra de Deus inseparável, vou me apegar à palavra, significa que eu vou preservar, proteger a palavra, significa que vou sempre defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Significa que é a minha vida, é a fundação na qual eu edifico tudo que faço. A convicção do homem de Deus e a consagração digna do homem de Deus digno. Vejamos o que disse, que veja outros antes dele, Gênesis 14, estamos lendo aqui o verso 22, Gênesis 14, 22. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Veja a convicção, exatamente o que o homem de Deus dizia a Jeroboão. A palavra do Senhor me disse, eu não vou comer, não vou beber água aqui, não voltarei contigo. Esta é a minha convicção. Olhemos Salmos 141 e deixa que a convicção seja edificada na palavra dele. Salmos 141, verso 4. Salmos 41. Estou à espera de vocês para abrir a Bíblia. Eu sei que estão escrevendo, mas tentam o vosso melhor para alcançar rapidamente. Verso 4, Salmo 141, se já estão lá, me digam que já estão lá. Ok, dizem, não inclinei o meu coração para o mal, nem para há uma interação com Jeroboão, nenhuma comunhão com Jeroboão. Não inclinei o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade. E se tem que comer no lugar de Jeroboão, onde é que ele apanhou dinheiro? Como é que apanhou dinheiro? Como é que o Jeroboão guia a sua vida? É o que o homem de Deus disse, não farei isto. Olha a última parte deste verso 4. E não coma das suas delícias. Essa é a convicção do homem real de Deus. Será a tua convicção. Eu disse, será a tua convicção. Estamos a olhar 1 Reis 22. 1 Reis 22. Estamos lendo verso 14. 1 Reis 22, 14. Irão ver a convicção real. Estamos a ler isto tudo e dizemos, o Senhor que ajudou estes homens vai me ajudar. Será que o Deus que ajudou esses homens vai me ajudar? Não estão mais aqui, nós somos os que estamos aqui. Somos as pessoas que o Senhor deu a palavra também e eles fizeram, dou graças a Deus porque eu posso fazer. Dou graças a Deus porque vou fazer. E tu farás em nome de Jesus. 1 Reis 22, verso 14. Diz, porém, Mica disse, estamos em 1 Reis 22, 1 Reis 22, capítulo 22, lendo verso 14. Porém, Mica disse, vive o Senhor. Será que o Senhor ainda vive? Será que o teu Deus ainda vive? Vive o Senhor, que o Senhor me disse,
isso falarei. Estão a ver? Esse é o cometimento que estamos a falar, é a consagração de que estamos a falar. Tudo que outros pregam, tudo que outras denominações estão pregando, qualquer que estejam a dizer, não é tua preocupação isso. Diz tudo quanto o Senhor me disse, isso falarei. Olhemos verso 19. Então disse ele, ouve, pois, a palavra do Senhor, vê ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu assentado estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe a que suba, e cada em Ramote de Gileade, e um dizia destas maneiras e outros de outra. Então saiu um espírito e se apressou diante do Senhor e disse, eu o induzirei, e o Senhor lhe disse com quem? Este homem de Deus era a única pessoa na maioria, era o único profeta. Diz, todos esses 100 profetas não te podem dizer verdade. Eles te dizem certamente o que você conhece. O espírito mentiroso está em suas bocas. Agora disse, no verso 23, agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes seus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Verso 24. Quem sabe, pessoa como esta pode te confrontar, pessoa como esta pode publicamente, abertamente, vir contra ti. Verso 24. Então Zedequias, filho de Canaã, chegou e o que ele fez? Feriu a Mica no queixo e disse, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Mica, será que ele pediu desculpas? Sabe, outras pessoas não podem suportar pequena perseguição, pequena oposição e pequena tentação. Veja o Micas, eu oro para que o Espírito de Micas esteja sobre cada um de nós. E disse Mica, eis que o verás naqueles mesmos dias, quando entras de câmara em câmara para te esconder. Então disse o rei de Israel, toma a Mica e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis, assim diz o Senhor, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão de angústia e com água de amargura até que eu venha em paz. Será que Miqueias, ele ficou comigo? Disse, olha, dá-lhe a água da aflição, que a água da aflição, e ele vai calar-se. Eu amo o Miqueias, eu te vejo no céu. E se tu és como Mica, te verei no céu também. Veja este verso 28, e disse Mica, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi todos o povo, e todos os povos, sabe, não podiam fazer nada com a Mica. Micas continuou a falar a palavra de Deus. Eu oro que tu serás assim em nome de Jesus. Então, eventualmente, eles foram ao campo de batalha e Acabe tentou fazer tudo quanto disser. Disse a Josafá, disse, olha, coloca em frente os reis e eu vou me disfarçar. Ainda que um pecador tentou se disfarçar, o homem de Deus, a mão de Deus vai lhe tocar e a mão de Deus vai lhe pegar, vai lhe prender. E se tem que morrer, ainda que tenta não morrer, ele morrerá. Ainda procura não morrer, ele morrerá. Eventualmente, alguém lançou uma seta. Quando lançou a seta, ele lhe cruzou. E este o verso 37. Então o rei morreu e foi trazido a Samaria e enterraram o rei em Samaria. E oro que Deus te fará fiel, Deus me fará fiel. Iremos continuar a declarar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Estamos a olhar Salmos 40, 9 e 10. Salmos 40, 9 e 10. Estes versos são muito importantes para ti, são importantes para mim, de modo que, pela graça de Deus, as boas gostas nesses versos irão se cumprir em cada um de nós, em nome de Jesus.
não serás um comprometido, não serás a pessoa que encurva-se e serás firme e fiel com a palavra de Deus por todos os dias da tua vida em nome de Jesus. Salmos 40, verso 9, 49. Preguei a justiça na grande congregação. Quando olhar para o retiro da Deep Life, é grande congregação. Quando olhares para a comunhão conjunta, é grande congregação. Quando olhares até nas quintas-feiras, na comunhão, é grande congregação. E para ti abrir a tua boca, para tu ser confidente, para tu declarares a palavra da justiça, não tens timidez, diz, preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. E oro que esta coragem será em ti. Verso 10, não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Diz, eu conheço a justiça, conheço a salvação, conheço acerca da limpeza, da circuncisão do coração, da santificação, eu sei da santidade, eu sei da vida justa, não escondi a justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. A mesma mente, o mesmo coração, o Senhor nos dará. Atos dos Apóstolos 20, Atos 20, a convicção e a consagração do ministro digno. Atos 20, estamos lendo o verso 20. Verso 20. Como nada que inútil seja, disse, como nada, tudo que você sabe, nada deixaste, qualquer doutrina que você conhece, não deixei, todas as práticas da palavra de Deus, não deixei, tudo que você aprendeu em todas as reuniões, desde que viesse à igreja bíblica, não deixei nada que era proveitoso a vós, antes vos anunciei e ensinei publicamente pelas casas, testificando, verso 26, portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Por quê? Porque nunca deixei de vos anunciar todo o quê? Todo o conselho de Deus. Deus te dará coragem. Eu disse, Deus te dará esta coragem. Se não tens a coragem de dizer amém, como terás a coragem de pregar lá? Tu farás em nome de Jesus. Estamos a olhar Deuteronômio 4, estamos lendo o verso 2. Deuteronômio 4, estamos olhando o verso 2. Diz, não acrescentarás a palavra que vos mando, nem diminuirás dela para que guardeis os mandamentos, o que o Senhor te deu, porque a palavra é pura perante os homens. O Senhor teu Deus, verso 4, porém, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Veja, assim que somos fiéis à palavra de Deus, é por isso que nos preserva a nossa vida. Capítulo 12, 32. Deuteronômio 12, 32. Diz, tudo o que vos ordeno, observareis, nada lhes acrescentareis, nem diminuireis. Não acrescentareis, nem diminuirás. Qual o perigo de adicionar ou subtrair da palavra de Deus? Revelação 22. Revelação 22, verso 18. Revelação 22, 18. Nos diz no verso 18, e testifico a todos que aquele que ouvir a profecia deste livro, se alguém um homem da sua seminário, foi ao seminário, aprendeu grego, hebreu, aprendeu isto, mas aquilo, e se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Verso 19, e se alguém, um homem do seminário, um homem psicológico, ou um homem filósofo, ou um homem educado, qualquer que seja a pessoa,
se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Ele tirará da onde? Da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos neste livro. Entendam que o nome da pessoa estava no livro da vida, mas começou a brincar com a palavra. Diz, as pessoas não querem mais ouvir, as pessoas não querem ouvir santidade, agora santificação agora, as pessoas não estão pensando da restituição, não estão pensando de uma esposa ou um marido. Então, o que é popular temos que fazer, que é para alcançar pessoas. O que é aceitável, o que é familiar nas pessoas, isso é que falamos. Mas quando falamos da corrupção, como é que alguém pode falar da restituição? Nestes dias como é que alguém pode falar de um homem ou uma mulher, nestes dias de falta de cuidado? Os jovens não vão querer ouvir mais isso. E se tu queres que a tua igreja cresça, abandona estas coisas. E se você abandonares e não falares a palavra de Deus, diz, se qualquer um aqui, qualquer um ali, qualquer nesta igreja, numa outra igreja, e se alguém tirar das palavras deste livro, livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. O seu nome estava lá antes, mas agora está sendo removido por causa do compromisso. E fora da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. E oro que o teu nome vai permanecer. Permanecerás fiel ao Senhor, ainda até o fim, em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. O que o Senhor vai nos ajudar para ter a consistência e constância de um ministro tendencioso. A consistência e constância de um ministro tendencioso. Viemos a 1 de Reis, capítulo 13. 1 de Reis, capítulo 13. Estamos lendo o verso 13. 1 de Reis, 13. Estamos lendo o verso 13. Diz no verso 10. Então disse ao seu filho, albarda-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento, e montou nele. Essa é a primeira fala. Assentando, o Senhor disse, vem, vai para lá, não come, não bebe, então não volta do mesmo caminho, mas lhe colocou sobre o jumento, e foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um jumento. Então lhe disse, no verso 15, venha comigo e come pão. Porém, ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem pão, nem comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandatado pela palavra do Senhor. Ele repetiu, estava sempre muito claro, convincente, corajosamente e com muita convicção, dizia sempre, isso é o que estou fazendo, isso é o que não vou fazer, é por isso que não farei o que não posso fazer. Disse, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E ele disse-lhe, também eu sou profeta. Palavra doce, palavra boa, palavra gentil. Eu entendo o que você diz, eu aprecio a convicção, aprecio o que você me disse, mas eu também vi, eu somente vim sem nenhuma razão. Você é um profeta, é maravilhoso. Estamos no mesmo ofício, somos do mesmo barco, somos da mesma profissão. Eu também sou um profeta, como tu és. E quem agora? Me digam alto. E um anjo me falou pela palavra do Senhor. Tens a convicção da palavra do Senhor? É a mesma coisa comigo. E o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Veja a última parte desse versículo. Será que o profeta mente? Falso profeta será que mente? Falso professor será que mente? Pessoas que sabem como falar, que podem pegar o microfone, podem mentir? Sim, alguns podem. Jornal pode mentir. E todos os livros que compramos nas estradas, nas livrarias, podemos apanhar mentira nelas.
Quando alguém diz, o anjo me falou, será que pode mentir? Porque sim, disse, porém mentiu-lhe. E voltou e tornou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Prontamente tu conheces a história? Olhemos 24. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Não terminas a tua jornada desta maneira. A mentira do falso profeta, a decepção, a pretensão que lhe fez de ouvir a palavra do Senhor, ainda mencionou o anjo falando a ele, fez aquele jovem ministro a cair na sua firmeza. Veja o que o Senhor nos diz, 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3, estamos lendo o verso 17. 2 de Pedro 3, verso 17. Diz, vós, portanto, amados, sabeis isto que antes, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e desarraigados da vossa firmeza. Então, temos que olhar deste homem de Deus, a partir do homem de Deus, voltamos para 1 Reis 13, 18. E ele lhe disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Não reconheceu que há dois tipos de anjos. Há anjos caídos. 2, há bons anjos. Mesmo um anjo que tenha lhe falado, ainda tens que descobrir que tipo de anjo é que tenha lhe falado. Será que é um anjo caído ou é aquele anjo bom? Não, há uma coisa que temos que descobrir, porque Deus disse, exalta tanto a sua palavra acima do seu nome. Olha, Salmos 131. Salmo 131. Deus exalta a sua palavra acima do seu nome. Nos diz, aqui está, no verso 2. Adorarei no teu santo templo e louvarei o seu nome pela tua benignidade e pela verdade, porque tu tens magnificado a tua palavra acima do teu nome. E o nome de Deus está acima de todos os nomes dos anjos. E Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome, exaltou a sua palavra acima de qualquer anjo. Então, se Deus disse alguma coisa, e então o anjo vem e diz outra coisa, tens que examinar a palavra de Deus, porque ouviste diretamente da palavra de Deus, por causa disso, tu sabes que isso é o que temos que fazer. Olha o que o Senhor diz acerca da sua palavra. Salmo 119, 89. Salmo 119, 89. Para sempre o Senhor, a tua palavra permanece aonde? No céu. Então, será que o céu pode vir do mesmo anjo? Será que o anjo pode vir do céu, de onde está a palavra do céu firme, e mudar a palavra do Senhor? É a razão pela qual não pode aceitar nenhum profeta, nenhum anjo, nenhuma profecia, nenhuma revelação. Não aceita nenhum autor de livro ou um falante de te remover da sua firmeza. Tu serás firme e imóvel. Tu serás firme e imóvel. O que o Senhor falou ao homem? Olhemos. Isaías 8, 20. Isaías 8, 20. Diz. E a lei e no testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então, o Deus Todo-Poderoso tinha lhe falado, porque não havia luz neles, não havia alva neles, porque a palavra de Deus está sempre firme. Agora, alguma coisa precisamos de colocar em mente: anjos não conhecem tudo, não sabem tudo. Os anjos não sabem tudo. Aquele homem falhou, pensava que o anjo sabe tudo. Se Deus, o anjo conhecesse o que Deus me falou, então poderia dizer, muda, o anjo não sabe tudo. Mateus
24, Mateus 24, estou lendo aqui, 35, Mateus 24, estamos lendo o 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Tudo o que o Senhor nos disse, tudo o que nos ensinou, não passarão, mas veja para este. Mas, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem, me digam, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O que o Pai Celestial falou ao jovem profeta, não todos os anjos que podem enviar ao homem de Deus para Betel. Eu enviei o meu servo para Betel, agora o anjo diz a este homem de Deus, o anjo que ouviu. Os anjos não sabem tudo que o Deus Todo-Poderoso sabe. E se os anjos sabiam tudo que Deus sabe, podiam ser Deus por eles mesmos, mas porque não podem ser Deus e Deus está acima deles. Aqui Jesus disse, mas porém daquele dia nem a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Não só isso, quando olharmos 1 de Pedro agora, em 1 de Pedro, estamos a olhar capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, aqui estamos lendo o verso 8. 1 de Pedro 1, 8. Ao qual, não havendo visto, a mais, no qual, não o vendo agora, mas credes, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haveriam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que se vermos a última parte do versículo 12, que coisas? As quais coisas os anjos desejaram bem entender, mas não foi lhes concedido. A comissão que o Senhor dá à igreja, os anjos não têm, não conhecem os detalhes. É somente entre Cristo, a cabeça da igreja, e o corpo. E os crentes e os anjos estavam preocupados, estavam procurando ver, mas não lhes foi revelado. Então o anjo agora veio ao homem e disse, eu sou o homem. O anjo falou para mim, disse, o anjo não sabe nada. Não pode vir te dizer que isso é o que Deus disse antes. Eles não sabem tudo. Agora posso mudar. Eles não podem mudar e não devem mudar. E então viemos a 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios 11. Estou lendo aqui o verso 13. Nota isso muito bem. 2 Coríntios 11. Estamos lendo o verso 13. Diz: porque tais falsos apóstolos, o homem que veio, o velho profeta veio, o anjo me disse, porque tais falsos profetas são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se faz o quê? Se transfigura em anjo da luz. E se quer vir a enganar alguém, transfigura-se. Eu, Lucifer, era a luz, a estrela da manhã. Quando quer ir ao jardim do Éden, ele se transfigura para ser uma serpente, figurou-se ser uma serpente, e se pode ir a alguém, é por isso, este veio, disse, Satanás, ele mesmo se transfigura em anjo da luz. Não é maravilha que são também ministros, os ministros também se transfiguram da justiça, os quais o fim é segundo as suas obras. Eu ouro que não serás enganado. Atualmente, este anjo de que estamos a falar
capítulo 20, Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, vós malditos, para o lago inferno, e para o lago do inferno, preparado para o diabo e para os seus anjos. O diabo também tem os seus anjos. Tem os anjos caídos, podem se transfigurar em anjos da luz e falar ao homem, e o homem agora veio ao novo profeta e disse: o anjo me falou, mas mentiu-lhe. É por isso que somos ditos em Gálatas, capítulo 4, Gálatas 4, capítulo 1, dizia, estou lendo o verso 6, Gálatas 1, 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguém que os inquieta e querem transtornar o evangelho de Cristo. Quem são? São anjos da luz, são anjos das trevas. Nós temos o evangelho, ele nos deu o ministério da reconciliação, nos deu o evangelho total, que temos de trazer às pessoas do mundo para que se arrependam e vierem ao Senhor. E se algum anjo vier do céu, que não sabe a cabeça da nossa comissão, ainda que nós somos apóstolos, e se viermos a vós e mudarmos de que agora, isso é o que dizíamos antes, e o que agora dizemos, olha a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, está lá, mas isso é agora que dizemos. Disse: não se maravilha o anjo do céu, que ainda prega outro evangelho a vós, que nós já vos tenho anunciado. Qual será o resultado? Seja anátema. É por isso que ele diz em Romanos, capítulo 8, Romanos 8, estamos lendo aqui o verso 38, Romanos 8, 38. O anjo não vai te enganar. Não é enganador que vai te mudar. Estamos a falar Romanos 8, 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida me digam venha a seguir, nem os anjos. O apóstolo Paulo sabia que a Bíblia é boa, é certa, que o anjo procurará vir e mudar a tua mente, procurará modificar o evangelho, perverter o evangelho. Dizem: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você irá se firmar tenaciosamente na palavra de Deus em nome de Jesus. Esta palavra de Deus tem a duplicidade, não muda, ela permanece para sempre. Dou graças a Deus, você crê isso, é por isso que você é salvo. Você está pregado, por isso você é ministro de Deus, homem de Deus, é mulher de Deus. Estamos a olhar 1 de Pedro 1, 22. 1 de Pedro 1, 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Olha para isso, olha para isso. 1 de Pedro 1, 25. 1, 2, 3, vamos. Mais uma vez. A última vez. Porque a palavra de Deus permanece para sempre. E esta é a palavra que, pelo Evangelho, vos pregamos. É definido. Isso é final. Diz: esta é a palavra do Evangelho que vos é pregado. E tudo que tens ouvido, que vos pregamos, diz: esta palavra permanece para sempre. Algum anjo que vem e diz: vá ao teu caminho, eu tenho a palavra, eu guardarei a palavra. Olha, estou vendo pessoas que não vão se comprometer esta noite. Não sairá do teu terreno. Você se firmará. Não há leão da floresta, nem deste mundo, irá te destruir, nem quebrará o teu osso. Ninguém vai destruir a tua vida. Continuarás até o último dia, firmemente defendendo a fé que uma vez foi dada aos santos. Estou vendo homens vitoriosos e mulheres vitoriosas. Levantai-vos e iremos realmente orar para que nada vai parar a tua jornada pelo meu caminho e nada vai te fazer se desviar da palavra de Deus. E o anjo falar a alguém, o profeta falar a alguém, e se o mar falar para alguém, qualquer que seja o filósofo,
que não é o teu Senhor, você se firmará à palavra do Senhor até o fim, porque esta palavra permanece para sempre.